Moçada, a gente escreveu para vocês até agora os neurônios e a gente conversa agora então sobre células da glia, neuróglia ou gliócitos. Essas células aqui, moçada, são células com papel de apoiar os neurônios. Ora, o neurônio é uma célula extremamente especializada, tão especializada que o neurônio não consegue fazer mais nada. Daí cada neurônio vai ter que ter mais ou menos 10 células da glia para poder funcionar como uma espécie de, sei lá, ajudantes para o neurônio poder trabalhar. Para cada neurônio, mais ou menos umas 10 células dessas, para ajudar o neurônio a funcionar. Quem são as células da glia? Bom, número 1, astrócitos. Gente, o nome astrócito vem de estrela, que os astrócitos são células grandes e super ramificadas, de maneira que eles apresentam um formato estrelado, por assim dizer. Papel, gente, lá dos astrócitos, papel de nutrir, sustentar mecanicamente os neurônios, cicatrizar o tecido nervoso. Isso quer dizer que, por exemplo, o cara que sofre um derrame, um acidente vascular cerebral, alguns neurônios morrem. Você tem, por exemplo, que os astrócitos cicatrizam aquela área e originar novos neurônios. Aquela história da plasticidade do tecido nervoso, que os neurônios não podem fazer mitose, né? Mas, gente, uma pequena quantidade de novos neurônios podem surgir a partir da diferenciação dos astrócitos. Quer dizer, então, que o astrócito é uma célula grandona, ramificada, daí o nome astro de estrela. Então, lembra lá, uma estrela. E quando eu estava falando que ele vai ter o papel de nutrir os neurônios, gente, o neurônio, ele é uma célula tão especializada em conduzir impulso nervoso que o neurônio não sabe fazer nada. Nem comer sozinho o neurônio consegue. Daí, o astrócito tem que dar comidinha na boquinha do neurônio para o neurônio poder trabalhar. Para isso, o astrócito funciona como uma espécie de ponte entre os capilares sanguíneos e o neurônio. Então lá vem, gente, o capilar sanguíneo trazendo oxigênio, trazendo nutrientes, e aí você desvia esse oxigênio, esses nutrientes por dentro do astrócito para que o astrócito distribua isso lá para o neurônio. Então, o papel de nutrição. Inclusive, esses prolongamentos que nós vamos ter do astrócito em direção lá aos vasos sanguíneos são chamados lá de pés vasculares do astrócito. Então, esse pé vascular, essa ramificação que o astrócito tem, conectando o capilar sanguíneo para oxigênio e nutrientes, passarem por dentro do astrócito e irem lá para o neurônio. Então, o neurônio nem se alimentar sozinho consegue, o astrócito ele vai ter que trabalhar. Existem 2 tipos de astrócito, só que esse comentário aqui não é nem nível 2, é nível 3 lá, né, para as provas muito, muito malucas. Você tem lá astrócitos chamados de astrócitos que são fibrosos e astrócitos que são protoplasmáticos. Astrócitos fibrosos, eles são encontrados na substância branca do tecido nervoso, enquanto que os astrócitos protoplasmáticos, eles são encontrados na substância cinzenta do tecido nervoso. E aí, né, gente, a pergunta óbvia, que diabos é substância branca e substância cinzenta? Voltaremos a falar de substância branca e substância cinza quando a gente falar sobre sistema nervoso, mas eu adianto que são 2 tipos de tecido nervoso que podem existir. Então, quando ele fala em substância, na verdade, tipos de tecido nervoso, você tem lá substância cinzenta ou simplesmente substância cinza e substância branca. A diferença, gente, é que na substância cinzenta nós vamos ter o corpo do neurônio, os corpos de neurônios, e nós vamos ter axônios, vou abreviar axônios, sem bainha de mielina, amielínicos, amielinizados. Lembrem, né, gente, que a bainha de mielina é formada de um lipídio branco, né? Então, quando tem bainha de mielina, é esbranquiçado. Mas nesse caso, como não tem bainha de mielina, não vai ser esbranquiçado, vai ser acinzentado. Considerando que é o corpo do neurônio que manda, né?
corpo do neurônio, moçada, é o responsável pelo controle das atividades do neurônio. O papel da substância cinzenta é o controle da função nervosa. Em outras palavras, é a substância cinza que manda. Né? Inclusive, não sei se alguém já ouviu a expressão, né? Você de repente querendo dizer que alguém é burro, né? Cara, tu não tem substância cinzenta, não? Tu não tem massa cinzenta, não? Ora, se você de repente diz que alguém não tem massa cinzenta, é porque o cara não pensa. Porque é exatamente a substância cinzenta, com o corpo do neurônio, que controla a função nervosa, que controla o pensamento. Substância branca, gente, apresenta somente axônios com bainha de mielina. E, aliás, é por isso que é esbranquiçado, né? Que a bainha de mielina é feita de um lipídio de cor branca. Nesse caso lá, como axônio, ele só serve para conduzir impulso nervoso, a substância branca, o papel dela é a condução de impulsos nervosos. Não estou dizendo que a substância branca não é importante, mas a substância cinza, ela é muito mais importante, é a substância cinza que manda. Substância branca é uma garotinha de recados. Ela só tem axônios com bainha de mielina, ela só vai executar os comandos da substância cinza. Substância cinza manda, substância branca conduz o impulso nervoso, como a substância cinza está mandando. Falando, moçada, sobre as células da glia, segundo grupo de células da glia para descrever, oligodendrócitos. Sendo, gente, quando a gente fala de oligodendrócitos, oligo quer dizer pouco, dendro quer dizer ramificação. Então essas células são células pouco ramificadas, oligo pouco, dendro ramificações, e o papel dos oligodendrócitos é o papel de produzir a famosíssima bainha de mielina. Só que o objetivo é produzir a bainha de mielina no sistema nervoso central, que é exatamente o encéfalo e a medula. Quando pega lá a aparência do oligodendrócito, o oligodendrócito, ele vai ser uma célula que lembra o neurônio, mas, moçada, não tem um axônio, né? Então ele vai ter como se fossem dendritos, mas axônio não tem. E você tem poucas ramificações. Cuidado que o oligodendrócito fabrica a bainha de mielina no sistema nervoso central, no encéfalo e na medula espinhal. Mas tem uma célula equivalente, chamada de célula de Schwann, que o papel da célula de Schwann é parecido. O papel, nesse caso, é produzir a bainha de mielina. Mas, nesse caso, produzir a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Nesse caso, né, moçada? O sistema nervoso periférico, ele vai exatamente ser gânglios e nervos. E aí, no sistema nervoso central, a bainha de mielina vem do oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, a bainha de mielina vem da célula de Schwann. Como é que você forma a bainha de mielina? Como é que você tem a formação da bainha de mielina? Era uma vez o nosso simpaticíssimo neurônio. Tá lá, gente, o nosso neurônio super simpático. Eu estou cortando o axônio. Estou representando o axônio do neurônio representado em corte. Do lado moçado do axônio, chega junto, eu vou chamar de célula de bainha. Eu vou chamar desse jeito, porque ela pode ser oligodendrócito no sistema nervoso central ou a célula de Schwann no sistema nervoso periférico. E, gente, na célula de bainha, na membrana da célula de bainha, é que você vai encontrar a esfingomielina, que forma a bainha de mielina. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a membrana da célula de bainha e essa membrana de célula de bainha começa a se projetar para fora. E essa membrana de célula de bainha, então, ela vai começar a se enrolar ao redor do axônio. Então, vou colocar aqui que você tem uma evaginação, uma projeção para fora da membrana de célula de bainha, sendo que nessa membrana você tem esfingomielina, que é exatamente o lipídio branco que forma a bainha de mielina. Então, no que você dobra para fora a membrana com a esfingomielina, começa a envolver o axônio. Quer dizer, quando você pega essa figura um pouquinho mais na frente, tá aqui, gente, o axônio, tá aqui a célula de bainha, e o que vai acontecer um pouco mais na frente é que aquela membrana
da célula de bainha veio e deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, várias e várias voltas ao redor do axônio. Então a membrana da célula de bainha, ela dá várias e várias voltas. E nesse caso, isso é a bainha de mielina. Então o que é que vem a ser a bainha de mielina? Quando você vai dar várias e várias voltas da membrana de célula de bainha ao redor do axônio, da membrana de célula de bainha, contendo a esfingomielina, e que isso aqui dá várias e várias voltas ao redor do axônio, o nome disso, gente, será bainha de mielina. Então, na verdade, a bainha de mielina é derivada da membrana ou do oligodendrócito ou da célula de Schwann, onde você dá essas várias e várias voltas. Quando você vai dar essas várias e várias voltas, nós temos aqui, então, a bainha de mielina. E, observando no neurônio, né? Então, você tem célula de bainha, célula de bainha, célula de bainha, formando, então, a bainha de mielina aqui em relação ao axônio do neurônio. Bom, a gente tem lá mais células da glia para analisar com vocês. Nós temos as micróglias. O nome, gente, dá uma bela dica, né? Micro, pequeno. Micróglias são células da glia pequenininhas e muito ramificadas. Então elas são pequenas e elas são bem ramificadas. O papel das micróglias, defesa, né? Ah, e também tem um papel de remoção de neurônios mortos. Então, de novo, naquela história de Deus me livre, alguém tem um acidente vascular cerebral, um derrame, neurônios morreram, as micróglias fazem a limpa. Uma vez que a micróglia ela é de defesa, eu lembro para vocês que micróglias, elas são derivadas dos monócitos, né? Fazem parte do sistema mononuclear fagocítico, ou seja, é derivado dos leucócitos monócitos do sangue, quando eles saem para o tecido nervoso através da diapedese. É aquela história que em cada lugar do seu corpo, o monócito recebe um nome diferente, né? Quando ele está no sangue é monócito, quando ele está no tecido conjuntivo é macrófago, quando ele está no tecido ósseo é osteoclasto, quando ele está no tecido nervoso o nome é micróglia. A aparência da micróglia, ela é uma célula bem pequenininha, só que, gente, ela é extremamente ramificada, várias e várias ramificações. Eu sei que meus desenhos, eles estão muito feiosos, mas, gente, você consegue visualizar mais ou menos, pelo meu desenho, o que vai aparecer nas questões para vocês. Então, a célula pequenininha, bem ramificada, micróglia. Último tipo, gente, de célula da glia, para descrever para vocês, células chamadas de células ependimárias. Belo nome, hein? Onde as células ependimárias, elas são epitelioides. Quando eu falo, moçada, que elas são epitelioides, tradução, elas são semelhantes às células epiteliais. E aí alguém vai lá e lembra, poxa, como é que são as células epiteliais nesse caso? Justapostas, né? Elas são poliédricas e são justapostas, coladinhas umas nas outras. Qual é o papel, moçada, dessas células lá ependimárias? Qual o papel do tecido epitelial mesmo, hein, gente? Tecido epitelial, o papel número 1 é o papel de revestimento, né? Então, o papel das células ependimárias é revestir as cavidades do sistema nervoso. Então, o seu sistema nervoso, ele é oco. No sistema nervoso existem uma série de cavidades internas a ele, e o revestimento das cavidades do sistema nervoso é feito por essas células da glia, células ependimárias.